Senhor Deus, te agradecemos por este dia. Hoje é o dia do Senhor, o qual nós dedicamos nosso tempo, Senhor, para estar na tua casa com nossos irmãos, desfrutando do compartilhamento, Senhor Deus, da tua palavra, aqui, Senhor, onde nos reunimos como irmãos, filhos do Senhor, resgatados por ti, para engrandecermos a ti e exaltar o teu nome. Te louvamos porque estamos aqui nessa noite. Já estivemos pela manhã aprendendo da tua palavra e estamos aqui ainda para continuarmos sendo edificados, nos dedicarmos, Senhor Deus, à pregação da tua palavra, à leitura da tua palavra, engrandecendo ao Senhor com cânticos, que possamos estar, Senhor Deus, inteiramente aqui neste momento, para que possamos engrandecer o Senhor com as nossas vozes, com as nossas vidas, com o nosso coração. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. 2 Pedro 1, a partir do versículo 16. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus que nos foi dada por Ele, mediante a revelação dEle, não por homens, mas por Ele. E a palavra dEle é a verdade. Vamos nos colocar em pé e louvarmos a esse Deus, que é a estrela da manhã, é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, e declararmos que a palavra dEle é a verdade. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer.
resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Que possamos louvar o Senhor em todo. Em Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Só em Jesus nós encontramos vida plena, encontramos esperança e encontramos um lugar seguro. Somente nele, o nosso Salvador, encontramos a presença de amor. Diante dele, as trevas se apagaram e nós podemos ter vida em abundância. E através dele, não temos mais culpa pelo pecado. Podemos ter vida plena na eternidade. Amém? Só em Jesus. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, consolador, completo.
possamos confiar plenamente no Senhor, pois Ele é o único que pode nos socorrer. Em 1 Crônicas diz assim: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Durante este hino, que possamos entregar os nossos dízimos, ofertas diante do Senhor. Ele tem nos abençoado a cada dia, que possamos ser gratos e devolvermos a parte que cabe a Ele, que possamos louvar a Ele, contando as bênçãos, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, que possamos deixarmos ser usados para a obra do Senhor, através dessa entrega de dízimos e ofertas. Amém? Cantemos. Procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina. De uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas de teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Cumprimente aquele que está ao seu lado, mais próximo a você. Desloquem-se aí um pouquinho. Dê um abraço. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
Amém? A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Declaremos. Ti seja a honra, a glória para sempre. Louvamos o Teu nome, único digno de todo louvor, de toda adoração. Nós engrandecemos o Teu nome, Pai, nessa noite, através desses cânticos que cantamos aqui, Senhor Deus. O Senhor é o único digno. Estamos aqui para adorar ao Senhor, Pai. Declaramos tantas coisas aqui, Pai, que possa ter sido direto do nosso coração,
da nossa mente, do nosso entendimento. Ajuda-nos, Deus, a Te servir onde quer que estejamos, onde quer que iremos, ó Pai, que possamos exaltar o Teu nome através das nossas atitudes, Pai. Louvamos o Teu nome, agradecemos pelos dízimos, ofertas que aqui foram entregues, que o Senhor abençoe essa igreja para que possam ser usados os recursos para engrandecimento do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Podem sentar. Irmãos, boa noite, a paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Amém. Meus amados, eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu quero aproveitar aqui a ocasião, a gente poder compartilhar um pouquinho sobre alguns aspectos. Eu vou pular, nós fizemos o capítulo 1, já havíamos feito o capítulo 1, eu entendi que nós devemos continuar na carta aos Efésios, mas eu vou fazer um pulo, e eu vou lá para o capítulo 4. Nós vamos conversar um pouco sobre esse aspecto aí dos dons espirituais, mas eu vou só fazer uma leitura, e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu quero deixar aqui alguns textos aos irmãos. Se os irmãos depois olharem a tela que está aí no YouTube, ou os irmãos que porventura estejam nos assistindo através das redes sociais, o tema é os desafios do ministério pastoral nos dias atuais. A minha proposta não é falar em meu nome, nem defender o ministério pastoral. Eu não tenho essa intenção, mas ajudar a igreja a compreender o que envolve o ministério pastoral. Eu estaria aqui como apenas um convidado para falar à igreja sobre o que é esse desafio. Então eu não quero defender pastor, não quero defender o ministério pastoral, mas a gente precisa compreender esse tema, esse ofício que está descrito na Bíblia, que ora aparece como dom e talvez em nossos dias apareça apenas como um ofício. Esses dias eu conversava com alguém sobre ministério pastoral e eu fiz a menção à pessoa o seguinte: olha, o ministério pastoral nem sempre aquele que está no exercício do ministério ele tenha o dom. Talvez ele tenha sido ordenado. E talvez aquela pessoa ela tenha o dom do evangelismo. E na sua caminhada, na sua trajetória, alguém o identificou como talvez um missionário ou um evangelista, uma vez que ele tinha ali a preparação, que seria o seminário, ele foi ordenado ao ministério pastoral. Mas não necessariamente, talvez, esta pessoa tenha o dom. E a pessoa vem enfrentando algumas questões para o seu chamado, para a sua vocação. E ela, com essas dificuldades, ela acaba entrando em crise. É claro que isso aí é uma análise. Nós não conseguimos chegar a uma convicção dentro do aspecto. Não sei se os irmãos conseguem compreender que nem todos que estão no exercício do ministério pastoral tenham o dom de pastor. O apóstolo Paulo, ele
talvez tenha sido entre os escritores bíblicos, aquele que definiu o ministério pastoral nas suas linhas teológicas. Paulo, ele que escreveu sobre o ministério pastoral, sobre o ofício, sobre o dom, e Paulo deu várias orientações, por exemplo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito. Ele fala do dom, que é o que nós vamos estar lendo aqui no capítulo 4, mas ainda assim, a caminhada no ministério pastoral envolve uma série de outras questões. Nos dias atuais, que é justamente isso que eu quero conversar um pouco com os irmãos, envolve outros aspectos, outras questões. Então nós vamos ao nosso texto. Eu não quero tomar muito do tempo dos irmãos. Lembrem-se que o nosso tema são os desafios do ministério pastoral nos dias atuais. Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16, o texto bíblico então diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Pai amado, eu quero mais uma vez, debaixo da tua graça, debaixo da direção do teu Santo Espírito, ó Pai, nós temos, Senhor Deus, o intuito de estar ministrando a tua igreja, ó Pai. Falando, Senhor, um pouco sobre esse aspecto que para os nossos dias é tão pontual e tão importante, ó Pai, que é o ministério pastoral, Senhor. Hoje, ó Pai, quando a nossa denominação batista, por meio da sua ordem de pastores, ela tem, Senhor, ó Pai, separado esse dia, o segundo domingo do mês de junho, para prestar, Senhor Deus, homenagem, orações, ó Pai, por esse ministério, pela vida dos teus servos, que muitos, ó Pai, têm deixado a sua família, têm deixado o seio, ó Pai, o convívio, ó Pai, dos seus familiares, para se deslocarem, Senhor, para outras regiões, ó Pai. Alguns até mesmo ficam ali pela sua região, Senhor, mas para um exercício, Senhor Deus, da pregação da tua palavra, do cuidado da tua igreja, conforme nos ensina a tua palavra, Senhor Deus. Mas, Pai, nós sabemos, Senhor, que esse tem sido um desafio para muitos, ó Pai, pastores nos dias atuais, Senhor, onde, ó Pai, nós temos visto tanta coisa estranha no meio evangélico. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que o poder da tua graça, a autoridade do teu Santo Espírito venha estar sobre cada um dos teus servos, que tu, ó Pai, possa estar ministrando sobre cada uma das suas vidas. Mas eu clamo também, ó Pai, pela tua igreja, Senhor, porque, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que pastor não é pastor sem ter, ó Pai, uma igreja, Senhor Deus. Pastor, Senhor, ele apenas tem um título, mas, ó Pai, é a tua igreja, Senhor Deus, é o teu povo, é o teu rebanho, ó Pai, que faz, Senhor Deus, esses homens pastorear, cuidar.
Mas eles são movidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Eles são movidos, ó Pai, pelo amor, pela dedicação, pela preocupação, Senhor, porque está sobre os seus ombros o cuidado para com a Tua igreja. Por isso, ó Pai, Tu fale em cada coração, no coração do Teu povo, no coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja, então nós vamos estar conectados desde o primeiro capítulo. Paulo não está com essa passagem destacada, esta foi uma orientação à igreja, e ele então já nos primeiros versos, e a graça foi concedida a cada um de nós aqui é a igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso ele está destacando o dom aqui, é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso, quando ele subiu, e ele menciona a morte de Cristo, a sua ressurreição, então ele concedeu, capacitou aqueles seus, a sua igreja, com dons especiais. E ele então fala que o próprio Cristo concedeu uns para apóstolos, ou seja, deu dons a alguns apóstolos. Nós estamos falando dos 12 apóstolos. E ainda fala dos profetas que apareceram ali no livro de Atos. Nós vamos encontrar Ágabo e até profetisas, mulheres, as filhas de Filipe, que profetizavam, e outros profetas também que surgiram. Filipe, por exemplo, era um evangelista. Estevão também era um evangelista, e outros, o próprio Barnabé, o próprio Ananias, eram homens evangelistas, e muitos dos outros também surgiram. Apolo, Priscila, muitos outros evangelistas vão surgindo aí no Novo Testamento. Paulo menciona esses evangelistas, aqueles que pregaram o evangelho em Tessalonicenses, Colossenses. Paulo vai escrevendo e vai falando sobre esses homens que pregavam o evangelho. E Paulo também menciona outros para pastores, mestres, eram aqueles que ensinavam. E o propósito de todos esses era o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, conforme Paulo já mencionou no capítulo 1. E o propósito de tudo isso era para que a igreja estivesse no seu exercício pleno do ministério, e o propósito para a edificação, crescimento da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tudo isso até a volta de Cristo, é o pleno conhecimento do Filho de Deus. E nós só teremos o pleno conhecimento do Filho de Deus quando ele voltar ao estado da pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude, do enchimento de Cristo, para que não mais sejamos como crianças levados de um lado para o outro. E aí entra o desafio da igreja, dos nossos dias, irmãos. Esse discernimento que nós precisamos ter na nossa caminhada espiritual. E nós sabemos que os dias de hoje, o meio evangélico, o meio cristão tem sido bastante complexo quando nós falamos o que é maturidade espiritual. Eu acho que foi de manhã que foi mencionado 1 Coríntios, quando Paulo escreve a sua carta lá no capítulo 3, e ele menciona que não pôde dar um alimento sólido para aquela igreja, pois a igreja era uma igreja imatura. Por isso, Paulo mais uma vez menciona: arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induz ao erro. Eu quero te falar que o maior desafio da igreja dos nossos dias é nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para não nos deixarmos ser levados de um lado para o outro. Esse é o maior desafio. A igreja dos nossos dias, ela precisa se debruçar na palavra de Deus para que ela não caia no engano. E eu quero aproveitar essa ocasião, e eu não serei longo, serei breve, para nós falarmos um pouquinho sobre esse momento quando a nossa denominação, por meio da sua ordem de pastores,
celebra o Dia do Pastor. É uma data que a denominação tem utilizado para ter a oportunidade de orar pelo ministério pastoral. É uma ocasião que nós sempre lembramos como pastor, do pastor Erlande Pereira de Azevedo. É um dos pastores talvez de mais idade. É claro que tem pastores ainda com mais de 100 anos, recente morreu um pastor com mais de 100 anos de idade, mas o pastor Erlande é um pastor de 93, 94 anos, que ainda prega o Evangelho. Muitos de nós queremos chegar até lá, ainda de pé, pregando o Evangelho. Mas a gente precisa entender que, antes de tudo, o propósito é nós podermos compartilhar os dons espirituais com a igreja. Se Deus nos capacitou com um dom específico, que é o de pastorear, o propósito desse dom é para que a gente possa edificar a igreja. Capítulo 4 é uma transição entre as mensagens teológicas que o apóstolo Paulo pregou até o capítulo 3 e a prática da vida cristã. Paulo, então, ele está esclarecendo a finalidade da igreja como a unidade da fé, aquilo que Deus exige, para que a igreja tenha uma conduta correspondente com os seus propósitos, a sua finalidade. Nos versículos 11 e versículo 12, eles são os pontos chaves aqui do capítulo 4. Então o apóstolo Paulo, ele orientando essa igreja, ele destacando a sua preocupação com a igreja de Efésios, Paulo então, ele menciona a questão dos dons espirituais. E Paulo tem aqui, essa é uma das listas dos dons espirituais, mas Paulo destaca aqui entre esses dons o dom do ministério pastoral. E o que a gente precisa compreender? É claro que quando você vai para a Bíblia, tá? Então você tem alguns textos, eu vou destacar aqui alguns textos, tá? Que vai mencionar o ministério pastoral, mas quando nós estamos na Bíblia, nós temos uma característica do ministério pastoral. Hoje, em nossos dias, essa característica, ela tem talvez alguns propósitos e algumas necessidades diferenciadas do que aquele tempo dos apóstolos. Por vários motivos que eu sei que o tempo aqui nosso não dá para nós compartilharmos de todas essas características, mas a igreja, isso nós falamos hoje pela manhã, ela não é formada só pelo pastor. O interessante, eu durante esses 26 anos aqui no sul de Minas Gerais, e há alguns anos militando como presidente da nossa associação, eu vi muitas igrejas em pleno vapor quando elas estavam sem pastor. Igrejas que se destacavam, você entendia que aquela era a igreja que um pastor precisava. Depois de 2 anos que a associação tinha colocado ali um pastor, aquela igreja não tinha mais aquele ardor. Aquela igreja esfriava. É como se agora nós temos o pastor para trabalhar por nós. Hoje, pela manhã, nós vimos a necessidade da cooperação. Propósito que Paulo está mencionando em Efésios capítulo 4, é para a edificação. Nós estamos aqui falando de ministério. A igreja, e 1 Coríntios capítulo 3 também nos fala sobre isso. A igreja não é formada só pelo pastor. Deus capacitou dons à igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele fala: sei que todos são capacitados, todos foram abençoados por Deus com dons espirituais. É claro que tem que se compreender como isso aí funciona no seio da igreja. Nós entendermos, nós compreendermos em toda a nossa caminhada. Mas o ministério pastoral nos dias atuais, ele continua sendo ainda assim, acima de tudo, um chamado de Deus para servir no cuidado do seu povo. Todos os desafios da sociedade contemporânea
sejam eles diferentes ou não daqueles que a igreja enfrenta ou não enfrenta, aqueles que às vezes nós não conseguimos discernir no seio da igreja, ou que talvez a igreja viva em nossos dias, mas no tempo da igreja primitiva eram diferentes. Ainda assim, a essência do pastorado, ela permanece a mesma. O propósito, o intuito de Deus para o ministério pastoral continua o mesmo. Primeiro, glorificar a Deus por meio da pregação da palavra. Esse é o primeiro ponto. O ministério pastoral ou pastor, ele precisa se esmerar na pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser entregue de qualquer maneira. Quando a palavra de Deus é entregue de qualquer maneira, nós estamos levando a igreja a cometer heresias e abominações diante de Deus. Esse é o grande desafio. Pastor precisa estudar, pastor precisa ler, pastor precisa se dedicar à pregação da palavra de Deus. Outro aspecto do ministério pastoral é o cuidado espiritual da igreja. É o cuidado espiritual, é a preocupação que o pastor precisa ter para o alimento espiritual e para a vida espiritual da igreja. Essa preocupação, igreja, povo de Deus, para vencer as artimanhas do inimigo, precisa se blindar, precisa se revestir com toda a armadura de Deus, porque o inimigo, ele está aí, cheio de estratégias, cheio de artimanhas, cheio de artifícios, para que muitos caiam nas armadilhas. E não são poucos, hein? Aqueles que têm caído nas várias armadilhas que o inimigo tem oferecido. É por isso que a vida espiritual, ela não é brincadeira. O terceiro aspecto é a formação dos discípulos de Cristo. Nós lembramos da ordenança de Jesus Cristo aos apóstolos, pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando todas as coisas, fazendo discípulos. E discípulos são aqueles que estão realmente dispostos a seguirem Jesus, seguir a Jesus, se tornar modelo, se tornar aqueles verdadeiros servos do Senhor. Eu quero ainda caminhar com os irmãos, trazendo aqui algumas definições. E eu encontrei numa leitura de um livro, uma definição do ministério pastoral que diz o seguinte: o ministério pastoral é o chamado de Deus para os homens vocacionados que, sob a autoridade de Cristo e guiado pelas Escrituras, dedicam-se à pregação da palavra, ao pastoreio do rebanho, à liderança servidora da igreja e à edificação dos santos para o cumprimento da missão de Deus no mundo. O ministério pastoral é o chamado de Deus para os homens vocacionados, que sob a autoridade de Cristo e guiados pelas Escrituras, dedicam-se à pregação da palavra, ao pastoreio do rebanho, à liderança servidora da igreja e à dedicação dos santos para o cumprimento da missão de Deus no mundo. Quais são as características que nós vamos encontrar dentro aí do ministério pastoral? Eu precisaria, antes de tudo, desenvolver ponto a ponto aqui dessa definição, mas eu não vou conseguir tempo para isso. Mas eu quero compartilhar algumas linhas aqui com os irmãos. O ministério pastoral na pregação da palavra de Deus. O pastor é, antes de tudo, um pregador, é um ensinador das Escrituras, e seu dever é pregar a palavra. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:2, insta a tempo e fora de tempo. Imagine os irmãos, quantas vezes você vai ter a oportunidade de pregar a palavra a tempo oportuno e fora
do tempo oportuno. Hoje, quando a gente vai pregar, quando não temos oportunidade, nos tornamos inapropriados. Eu quero dizer o seguinte: você entra lá num velório, você não foi convidado, e você abre ali a Bíblia e começa a pregar. Você vai numa praça pública, abre a Bíblia e começa a pregar. Você vai numa festa, abre a Bíblia e começa a pregar. Alguém vai te chamar de sem educação. O que acontecia no tempo apostólico? Era isso. Os apóstolos iam na sinagoga, pegavam ali as escrituras e pregavam. Os apóstolos iam nos lugares públicos, pegavam as escrituras e pregavam. Naquele tempo, eles eram inapropriados e muitas das vezes eles eram presos. O apóstolo Paulo chegou a ser apedrejado. E muitos outros chegaram a ser apedrejados, chegaram a ser inapropriados. Aquele tempo foi um tempo diferente. Quantas das vezes nós chegávamos em praças públicas, tivemos a oportunidade de fazermos cultos. As nossas igrejas na década de 80, década de 90, nós íamos em praças públicas no domingo à tarde, a união de homens, o corpo diaconal da igreja. Nós íamos em hospitais no domingo à tarde, nós íamos em praças públicas, nós montávamos ali um palanque e começávamos a pregar, não importando o que estivesse acontecendo ali naquela praça. Recente ainda, coisa recente desses dias, quando nós estamos lá no Rio de Janeiro, eu vejo sempre um grupo que está ali pregando o evangelho em cima da passarela de Duque de Caxias. E a gente sempre observa, em Três Corações, por exemplo, a gente tem um irmão bem conhecido que ele faz um louvor no meio ali do calçadão de Três Corações e ele está ali cantando e pregando o evangelho. É bem conhecido de muitos dos irmãos aqui, eu não vou citar o nome porque nós estamos online. Mas é bem conhecido e ele está ali, ele canta, ele toca e ele está pregando o evangelho. É isso que o texto bíblico está falando. É claro que nós precisamos ter hoje, dias atuais, o respeito pelas pessoas e sabermos quando é oportuno e quando não é. Muitas das vezes eu vou a um velório e eu peço ali a oportunidade para fazer uma oração. E naquela oração a gente tem a oportunidade, com muita sabedoria, para compartilharmos do evangelho. A gente consegue encontrar a oportunidade, encontrarmos uma brecha para falarmos do amor de Deus. O ministério pastoral não é só púlpito. Precisamos entender que a pregação da palavra de Deus são as oportunidades que o próprio Senhor nos abre, as oportunidades que Deus vai nos dando nessa caminhada. O apóstolo Paulo, quando nos fala, escrevendo a Timóteo, prega a palavra, insta tempo, quer ser oportuno ou não. É claro que Paulo estava tratando um contexto diferente dos nossos, mas nós não podemos deixar de anunciar as verdades do evangelho, porque infelizmente muitos que poderiam ouvir as verdades de Cristo, eles morrem sem ouvir uma única vez que Jesus Cristo poderia mudar a sua história. A nossa época é marcada pelo relativismo religioso, pela superficialidade espiritual. É por isso que o pastor precisa permanecer comprometido com a exposição da palavra de Deus. Irmãos, o quanto mais nós pudermos ser profundos no estudo da palavra de Deus, é melhor. É por isso que não dá para simplesmente nós lermos um texto e deixarmos o texto de lado e começarmos a falar de coisas que não tem nada a ver com o texto bíblico. Porque quando nós lemos um texto bíblico, nós estamos falando uma verdade de Deus que os irmãos, a igreja precisa conhecer.
Não dá para simplesmente nós usarmos o texto bíblico como pretexto. Precisamos nos aprofundar no estudo da palavra. O ministério pastoral no cuidado da igreja. A imagem do pastor tem a sua origem nas atividades do livro de Hebreus. Ou melhor, na história dos hebreus, no Velho Testamento. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas. A palavra pastor significa apacentar, alimentar, guiar, cuidar do rebanho e proteger as ovelhas. O pastor é responsável por conduzir, alimentar, defender o rebanho contra os perigos. A Bíblia nos ensina vários símbolos dos pastores de ovelhas. O próprio Cristo utilizou este símbolo para falar de si próprio. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Davi, ao fazer a sua oração tão conhecida, a oração do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Davi apontava para Jesus Cristo. Esses símbolos às vezes também podem nos trazer algumas confusões, porque Jesus Cristo se refere como o bom pastor. Jeremias 3,15, quando o Senhor falou para o profeta: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. E aí nós, olhando para os nossos dias, nos vem a pergunta, quantos desses que estão usando os púlpitos, abrindo igrejas, realmente foram chamados por Deus para esse propósito? Não é porque uma igreja foi aberta, não é porque alguém está pregando o evangelho, que verdadeiramente aquela pessoa, ela está ali porque Deus o colocou. É muito sério isso que eu estou falando para os irmãos, muito sério, porque infelizmente não estou falando que nós somos santos, pastores são santos, são perfeitos, somos homens. Eu falo isso muito aqui para os irmãos. Eu não chamo isso aqui de altar, plataforma, púlpito, qualquer outra coisa. Aqui não é um altar onde só os santos sobem. Não. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses elementos, porque nós estamos sujeitos a tudo que os irmãos estão sujeitos, a todos os erros. É por isso que hoje nós vivemos num tempo, numa época em que pastores são adorados. Esse é o grande erro que a igreja dos nossos dias tem cometido. Essa semana um grande amigo nosso, irmão em Cristo Jesus, me ligou, não esperava, e estava conversando ali com ele, já há alguns anos que nós não nos vemos, e ele nos mencionou algumas situações da vida, dos desafios da vida, e nessa nossa conversa ele mencionou, falando sobre o desafio do ministério pastoral. E aí na conversa acabou entrando no desafio de que muitos têm criado as primícias pastorais. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. Eu falei, olha, o que eu posso te dizer a respeito disso é que, infelizmente, as igrejas inverteram o processo. O adorador agora não é mais Cristo, são homens. São homens que colocam uma certa vestimenta e eles se acham mais santos do que os outros. E é por isso que eles estão sendo aí adorados. Antes era primícias, agora já é o 30%. Eu não vou entrar aqui no detalhe, irmãos. O ministério pastoral não é somente púlpito, gabinete, mas o ministério pastoral também é caminhada, lado a lado, ombro a ombro. Encorajamento, correção, acompanhamento espiritual dos seus membros, hospitais, presídios, evangelismo pessoal, discipulado,
e tantas outras demandas que surgem na caminhada. Apesar de tudo isso, ainda falta muita coisa. Nós precisamos de muita caminhada, muita coisa para enfrentar. Durante esses 26 anos, eu acho que o maior desafio que eu tive como pastor foi quando eu acompanhei um jovem que esteve preso por algum tempo, e eu acompanhei aquele jovem ali fazendo visitas. Eu ia quase que uma vez por semana para fazer uma visita àquele jovem na penitenciária. Eu passava pelo processo comum, não entrava ali como um pastor. Eu só consegui o acesso àquele jovem porque eu era pastor. Mas o processo para eu chegar na caminhada todas as semanas era comum. Eu passava por todo o constrangimento daquele que já entrou numa penitenciária tinha que passar. A visita era total constrangedora. A primeira vez eu estranhei aquela situação. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu estranhei aquele negócio, aquela situação totalmente constrangedora. E aí, eu fiquei tão sem ação que eu fiquei 1 hora ali e saí fora. Aí fui para casa. Aí depois a mãe do rapaz liga para mim e me pergunta, porque fulano comentou que o senhor só ficou 1 hora. E aí eu entrei para conversar com outras pessoas. Não, você tem que vir aqui e ficar o dia inteiro. Aí a outra vez eu cheguei cedo, levei comida para a pessoa. A Renata me ajudava, a gente fazia comida, preparávamos uma comida, levantava cedo de manhã. Às vezes eu tinha que ir no sábado pegar senha, aí eu pegava a senha, chegava de manhã, encarava uma fila, aí quando conseguia entrar já era por volta de 11 horas da manhã, aí a gente entrava, aí eu saía 4:30 da tarde. Isso aí ficou 1 ano. Nós ficamos 1 ano nisso aí. Irmãos, antes de eu ser ordenado, nós íamos ainda não havia o presídio conhecido lá de Bangu, que é o Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, eu não sei mais quantos Bangu tem. Mas na década de 90, eu ia no presídio de Bangu, que era conhecido presídio de Bangu, e tinha o presídio feminino que ainda existe lá no local, que é o chamado Talavera Bruce. E eu fui lá com um grupo de irmãos da Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca, e nós fomos fazer então visita lá no presídio. E aí o colega, o líder, falou para a gente: olha, toma cuidado para vocês não se envolverem, não conversarem com ninguém isolado. É claro que era um presídio feminino. Não deu outra. Você entra num presídio feminino, você é assediado o tempo todo. E você não sabe. Porque a pessoa vem e te joga um montão de carências. Você não sabe como lidar com aquilo. Porque você não está preparado para lidar com aquilo. Há muitos desafios no ministério pastoral, como a questão social que nós encontramos nas ruas, pessoas que te abordam, a pessoa não te conhece, mas te pede coisas e você não consegue discernir se aquilo ali é mais uma situação do dia a dia, mais um pedinte, se você deve ajudar, se você não deve ajudar. Pastores são amigos para uma conversa descontraída, ou o pastor tem que ser pastor em todo o tempo? Essa é uma pergunta que esses dias eu me fiz. Há 2 semanas uma pessoa amiga nossa nos ligou pedindo para que eu ajudasse ela para visitar o seu filho. E agendei a visita. Então vamos lá, era para uma outra cidade.
E quando chegou no dia, meu carro não funcionou. Já compartilhei isso aqui pela manhã com os irmãos. Meu carro não funcionou. Quase que eu arrastei o carro aqui para cima. Aí fui até o posto de gasolina, coloquei combustível no carro e o carro não conseguia nem chegar aqui na porta da igreja. E aí, com muito custo, eu levei o carro para casa e aí eu liguei para a pessoa e falei que eu não poderia ir. Mas aquilo me perturbou o dia inteiro. Eu fiquei incomodado com aquela situação o dia inteiro. Isso foi sábado passado. Aí eu fiquei com aquele... E eu liguei, conversei com ela, expliquei a situação e ela então foi embora, foi visitar. Esses dias eu tenho visto bastante fotos do rapaz que eu deveria estar indo visitar. Essas controvérsias fazem parte da nossa caminhada. Aquilo que você gostaria que acontecesse não vai acontecer. As expectativas que às vezes as pessoas têm no ministério, na pessoa do pastor e não conseguem encontrar. Por isso nós nos perguntamos várias vezes, nós somos amigos para uma conversa descontraída ou nós 24 horas somos pastores? E aí dependemos totalmente do cuidado de Deus. Porque muitas das vezes nós precisamos ser pais e nós não sabemos se os nossos filhos olham para nós como pastores ou olham para nós como pais. Às vezes nós precisamos disciplinar os da nossa própria casa, porque eles também não podem ser vistos com acepção. Os meus eu não disciplino, eu disciplino os outros. Pastores que precisaram disciplinar os seus filhos, carregaram um peso espiritual por muitos e muitos anos, porque os seus filhos não mais o olharam como pai, passaram a olhar como o pastor que o disciplinou. Fomos chamados por Deus para exercermos o ministério. E o ministério tem uma intencionalidade. Relacionamentos intencionais são relacionamentos que nós precisamos construir. Mas nessa caminhada nós vamos encontrar também frustrações, fracassos, lutas e desafios. O ministério pastoral na formação de uma liderança que serve. O propósito do pastor, conforme nós já lemos aí na caminhada, não é para que o pastor tenha um domínio arbitrário sobre a igreja. Não é para que o pastor seja adorado. Mas o pastor precisa servir. Jesus Cristo em Marcos capítulo 6, no Evangelho de Marcos, melhor assim, ele nos ensina que ele veio para servir, ensinando aos apóstolos que a caminhada apostólica era de servir. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ensina a necessidade de servir. Paulo, quando reúne os líderes da igreja, em Atos capítulo 20, ele ensina a necessidade de servir. Precisamos nos colocar debaixo dos propósitos de Deus, observarmos as diretrizes do reino de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9, Paulo então fala assim, Tito capítulo 1, de 5 a 9, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme escrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina,
para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. O desafio do ministério pastoral é a formação de novos discípulos, para que a obra de Deus prossiga. Ainda Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, Paulo nos diz que, e ele ali faz uma lista de vários discípulos que caminhavam com ele, e essa lista ela é extensa. Paulo ali, 2 Timóteo capítulo 4, é um texto bem conhecido, mas Paulo chega a citar 17 nomes de homens que caminharam com ele. Eu citei aqui Epáfras, que era um evangelista, não está nesta lista. Talvez Epáfras tenha sido aquele que tenha evangelizado ou dado crescimento à igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses, porque Paulo menciona esse nome e outros nomes de pessoas que acompanharam Paulo em sua caminhada, mas Paulo cita 17 nomes. Alguns desses homens que Paulo cita, algumas mulheres também, eram pessoas que estiveram ali ao seu lado, sendo eles bons ou não, tiveram um significado no ministério do apóstolo Paulo. Alguns nomes eram desconhecidos por nós, mas Paulo, ele não foi chamado por Deus a não ser para anunciar o reino de Deus. Pastor não é chamado para reunir pessoas, mas para formar discípulos, anunciar os oráculos de Deus, tornar a igreja madura para Cristo Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo declara: o que da minha parte ouviste, transmite a homens fiéis. Repetindo Tito, o trabalho pastoral é ensinar, é equipar, é preparar os outros para o serviço cristão. Em nossos dias, pastor tem que estar no meio da igreja. Esse é o grande desafio dos nossos dias. O pastor precisa fazer parte da família de Deus. O pastor, quando ele não consegue estar junto, ele acaba se distanciando. O ministério pastoral, ele enfrenta o secularismo, a indiferença espiritual, a infidelidade, tanto à verdade, à palavra. Ele enfrenta um dia onde pastores têm sido ordenados simplesmente por causa de um título, por causa de um nome, talvez um status. Alguém queira ser ordenado pastor apenas para ter um título, para ter um certo domínio sobre a igreja, talvez fazer a diferença entre muitos dos irmãos. Mas nem todos estão vivendo o dia a dia do ministério pastoral. Pastor deve ser como um médico espiritual, um psicólogo, talvez um especialista das carências humanas, compreender a necessidade do povo, cuidar das pessoas em uma sociedade marcada pela ansiedade, pela solidão, pela fragmentação familiar, enfrentar o novo dilema que a vida está apresentando, talvez lidar com esse novo modelo chamado família, que o mundo vem mudando, que o mundo vem apresentando, desafios que nos dias atuais muitos, e não são poucos os pastores que irão lamentar. O ministério pastoral não é uma profissão, não pode ser de maneira nenhuma vista por nenhum de nós como uma profissão, ou um status, ou algo maior. Antes de tudo, o ministério pastoral é galgado por vocação, por chamado. O exercício do ministério pastoral envolve renúncia, envolve abnegação, envolve entrega, envolve compreensão,
pastor é um servo de Cristo, é um mordomo da palavra de Deus. E o grande desafio do ministério pastoral em nossos dias é cuidar, exortar, admoestar. Se eu pudesse aqui mostrar cada um desses itens, como se cuidar, como admoestar, como exortar, nós ficaríamos aqui mais uma noite. Pois Cristo assim fez. Cristo cuidou, mas não deixou de exortar, não deixou de admoestar. Pois quando temos que sentar com alguém para exortar, entra-se o grande desafio do ministério pastoral. Pois nem todos querem ser exortados. Em qualquer época da nossa vida, nosso compromisso, antes de tudo, é com a palavra, pois Cristo irá cobrar de cada um dos pastores, pois está sobre seus ombros o cuidado sobre a sua igreja, alimentar o rebanho com as verdades das Escrituras e viver de modo digno do Evangelho, está sobre cada um de nós. O apóstolo Paulo, para nós finalizarmos, profetizou em Atos capítulo 20, versículo 28. Isso aqui é uma profecia, porque Paulo reuniu os seus discípulos, reuniu ali a igreja, os líderes da igreja, ele chama os bispos, ele chama os presbíteros da igreja, que são a mesma pessoa, apenas exercendo finalidades diferentes. E aí ele então diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja pertence ao Senhor. A igreja não pertence a homens, a igreja não pertence a pastores, a igreja pertence ao Senhor. Hoje pela manhã nós falávamos sobre cooperação. Quando nós deixamos de cooperar com a igreja, nas suas várias características e em suas várias áreas, nós estamos deixando de cooperar com o reino de Deus. Estamos deixando de servir ao Senhor. Por isso, nesse dia celebrado a tantos pastores, são quase 10.000 pastores batistas ordenados em nosso Brasil. São 10.000, sem contar aqueles que exercem o ministério, mas não são ordenados. Porque não é o fato da pessoa ter sido ordenada ou não que ele vai deixar de pastorear, não é isso? A pessoa pode ter sido vocacionada, ela pode estar no processo, ela pode ser um missionário, ela está pastoreando. Por isso, até mulher pode pastorear, ainda que não seja ordenada, porque pastorear é cuidar. Quando você vai fazer uma visita, Paulo usou por diversas vezes cuidar uns dos outros, ser suporte na vida um do outro. Você está pastoreando, você está cuidando. Nessa caminhada, nesse exercício dessas vidas, nós estamos indo, e muitos, não são poucos, mesmo sem a ordenação ou não, estão cuidando. E esse é o papel da igreja, para a edificação da igreja. Quando a gente lê 2 Timóteo, capítulo 4, aí nós lembramos desses nomes. Depois você dá uma lida na sua casa. Se você quiser destacar, são 17 nomes ali que Paulo menciona, cada um com uma característica diferente. E aí nós vamos entender qual é a nossa posição no reino de Deus. Meus amados, eu gostaria de orar
por cada um de nós, orar pela vida da igreja. Porque antes de nós termos um título ou termos uma ordenação, nós somos servos do Senhor. Todos nós, independente das circunstâncias. E eu sempre vou lembrar isso aos irmãos. Precisamos estar juntos. Precisamos estar mais próximos e não distantes. Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez estar agradecendo a Ti, Senhor, por essa noite. Agradecer, Senhor Deus, pela Tua igreja. Agradecer, Senhor, pela vida dos Teus servos. Eu quero agradecer, ó Pai, por aqueles que aqui se encontram, aqueles que também não estão presentes, ó Pai. Pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo venha ministrar sobre cada uma das suas vidas. Ministrar sobre as nossas vidas, ó Pai. Tomar a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que há muita coisa, Senhor. Não são poucas as necessidades de uma igreja, ó Pai. Mas muitos, Senhor, têm carregado o desafio, ó Pai, do ministério. Por isso eu peço que Teu Espírito Santo venha capacitar os Teus servos. Venha trazer sobre a vida dos Teus servos sensibilidade espiritual. Para poder entender, ó Pai, os dias que nós estamos vivendo. Fala conosco, ó Pai. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que a gente está aí, estou vendo uma movimentação diferente, eu não sei o que eu faço. Boa noite, irmãos, graça e paz. Os irmãos esperem um pouquinho, vamos fazer uma homenagem ao pastor, coisa rápida. Som. A gente vai estar iniciando hoje com uma oração. Pai Santo, Pai amado, Pai de misericórdia, muito obrigado, meu Deus, pela minha vida, pela vida de cada irmão aqui, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que está aqui, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada família aqui representada. Obrigado, ó Pai, pela essa noite, ó Pai, obrigado por tudo. Venha estar nos abençoando e nos dando entendimento. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Oi, e aí, irmão, como é que vai? Tudo em cima ou só o teto? Boa noite, como é que tá? Benção. Deus abençoe. Amém. Então, tava precisando conversar com o senhor esses dias, essa semana aí, tava cheio com os pensamentos na cabeça sobre uma questão. Eu tô querendo entregar o ministério de louvor. Mas como assim, irmão? Você tem uma voz tão esbelta, irmão?
Não, Você pastor. tem nos ajudado tanto, irmão. Não tá dando. Tô cheio de problema na mente. Nossa, pra ministrar tá ficando difícil. Tô sem tempo pra vir nos ensaios. Não, irmão, Tá ficando mas difícil. o nosso tempo é a gente que faz, irmão. Não tem. Não, nossa, os problemas do ministério tudo caindo nas minhas costas. Já não tô aguentando mais. Irmão, Deus não nos dá luta que nós não vença, não, irmão. Não, tá difícil. Eu já não tô tendo tempo pra minha família. Já tá complicado. Deus Não, vai dar força, irmão. Pastor, vou jogar o ministério pro alto, vai ser do primeiro que pegar. Tô tendo que ir no psicólogo 5 vezes na semana. Só não vou no sábado e domingo porque não abre. Não, irmão, mas Tá ficando difícil. Aí o problema tá difícil mesmo. Bom, não, tá difícil aqui. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoe, irmão, mas- Deus vai te abençoar, tá bom? Amém. Continuando, né, irmãos, que se um pé não funciona, a gente tem que usar o outro, né? Porque fica difícil, a gente às vezes o corpo não tá funcionando muito bem. Fala, irmã. Tudo ótimo. O que, irmã? Solta sua narrativa com a gente, irmã. É um assunto meio delicado, sabe? Tem até vergonha de falar. Não, pode ter vergonha não, irmã. Então, nós já tínhamos conversado sobre isso um dia, lembra? Lembra? Então, agora eu tomei uma decisão. Agora a senhora vai virar missionária. Eu vou entregar o meu cargo de professora no EBD. Por quê, irmã? Pastor, olha pra você ver, eu trabalho a semana inteirinha. Chego em casa no sábado, tem que lavar. Fico o dia inteirinho lavando roupa, pastor. O tempo todo colocando roupa, tirando roupa do varal. Cozinha para arrumar. Nossa, Deus Altíssimo, não tem condição. Coloca o André pra lavar E o roupa, pior, irmão. chega. Aí domingo cedo é o único dia que você tem para dormir até 9 horas da manhã. Aí você tem que acordar às 7 para deixar o almoço pronto. Não dá. Não, irmã, é difícil mesmo você chegar aqui às 9 e o filho da Neidinha chegar aqui às 10h30. Não tem condição. E outra coisa, não tem condição. Aquele Jonatas, pensa num aluno para ficar conversando e atrapalhando você da aula. Eu sei. É. Aquele Jonas. carioca que vem lá agora, né, irmã? O filho da Tem Neide, me dado não, um o filho trabalho. da Neide nem se fala. Tem me dado um trabalho, irmã, lá em casa. O carioca fica falando nas gírias. É outro assunto, tá? Não, mas irmã. que Deus abençoe, Deus que te Deus abençoe, mas prepare outra pessoa para ajudar Deus o vai senhor, preparar, viu? irmã. Deixa eu ajeitar aqui, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor. Amém. E assim, irmãos, quando algumas coisas não vão como a gente espera, mas Deus sabe de tudo, né? Deus tem o controle. Oi, irmã. Um café, né, irmã? Porque, Tô né? na hora, pastor. Porque é dia do pastor hoje eu não recebi nada ainda, né? Então vamos sentar, tomar um café e conversar um negócio muito sério. O que, irmã? Olha, pastor, tô com um problema. O que? Minha Nutri disse que para eu emagrecer, eu tenho que dormir mais cedo. E a MCM começa só às 7h30. Como é que eu faço, pastor? Não tem jeito. Tem que largar. Ô, irmã, mas isso aí a gente tem que encaixar na nossa agenda. A gente pode melhorar isso aí. Ô, pastor, não tem jeito, porque eu não como nada. Aí fui conversar com a Nutri, ela falou, é isso, você tá dormindo tarde. Chega tarde em casa, só vai inchando. Tem que resolver esse problema, não aguento mais, pastor. Não, irmã, mas horário engorda não, irmã. Ô, pastor, tô inchando. Será que é de oração? Tô inchando. O que o senhor pode fazer por mim? Uai, eu posso orar, irmã, mas tá difícil, viu? Porque Pastor, o caso aqui é só oração, então, porque não tá tendo jeito, não. tá difícil, pastor. Só tô sentindo inchar e aí eu não vi outra solução. Vou ter que entregar meu cargo. Na hora que eu tiver fitness, eu volto. Magrinha, eu volto. Não, irmã, mas então quando Jesus voltar, a gente volta. Amém, pastor. O senhor é muito bom. Deus abençoe. O senhor vai dar Amém. conta, viu? Fica com Deus. Tchau, fica com Deus aí. Ô, Jonatas, me dá um auxílio aqui, Jonatas. Pastor, Fala, irmã. pastor, estou precisando falar com o senhor. Por quê, irmã? É hoje. Hoje o que está acontecendo, irmã? Nossa, todo dia eu falo assim, eu vou programar para ir lá para conversar com o pastor, mas me dá um sono, aí eu durmo, aí já amanheceu o dia, pronto, acabou. Não é possível, irmã. Vim Mas aqui. a gente marca o horário de vir aqui na igreja às 2 horas, não dá pra senhora então? Não dá, esse horário é o horário de eu tirar o meu cochilismo. Ué, irmã, mas aí... Não né, dá, não dá. Vai ficar difícil, Então, né? eu vim aqui, pastor, para entregar o meu cargo. Ué, irmã, por Da quê? diretoria da IBD. Não estou dando conta mais. Começo a estudar, fico. Durmo até em pé.
Não é possível, Não irmã? dá, não Não, dá. mas é só a gente dormir um pouquinho mais cedo e tá programando à tarde ali. Não dá, estou entregando meu cargo, trabalho das 7 às 7. Não está dando. Não, irmã, não mas tá aí dando. tem que ser... Aí é o Ministério de Trabalho, sou eu não. Porque... Não, 12 mas não horas. dá, pastor. Não dá. Eu começo a ler a Bíblia e começo. Não dá. E estou dormindo até em pé. Não está dando. Nossa, irmã, Trabalho muito. Aqui, ó, estou entregando meu ministério em nome de Jesus. Não me chame mais. Deus abençoe, irmã, mas vai dar certo. E assim, irmãos, a gente tem que sempre persistir na fé, né? Porque Deus... Pastor, Fala, irmã Sá. preciso ter uma conversa com o senhor, pastor. Por quê, irmã? Como o senhor sabe, eu sou a irmã que faz tudo, né? É, Deus te abençoe, irmã, que a senhora tem sido Então. muito útil na nossa vida. Então, pastor, só que tá pesando, né? Porque eu já tenho aquela mutirão de homem lá em casa, não, eu tenho mas que fazer tratar tudo daquilo lá, lá. irmã, é só... Tem que fazer Então, na pastor, betoneira, irmã. aí tá porque não dá, não. pesando. Quando me chama para ajudar aqui, eu sempre chego atrasado, chego aqui, as irmãs já fez tudo. Nossa, Então irmã, tá ficando, situação para mim tá tá ficando feia. puxado, tá me cansando demais. Não, irmã, mas o seu cafezinho é tão bom, irmã. Então, porque mas, é só pastor- aqui que me salva, porque eu peço pro Jonas fazer um café, irmã. É água de salsicha que ele me entrega, irmã. Não tem jeito. O menino, ele só sabe tocar violão, irmã. Então, Porque pastor, o café dele, mas o coitado. senhor faz um café de excelência. O senhor mesmo faz o café. Não, e faz irmã, o café não dá também certo, mano. aqui da Seu igreja, cafezinho é tão bom, irmã. começando o mês com Deus. Uma vez ou outra vem fazer um cafezinho pro senhor Então sem problema. Tá bom, irmã. Mas Aí- aqui eu quero entregar, viu? Ô, irmã. Meu cargo aqui na cozinha, viu? E Deus abençoe o senhor, que fortaleça o senhor nessa Ah, tá. Não, mas Deus vai estar me abençoando, irmã, porque não tem sido fácil, não. Os ministérios aí tá difícil. Não, mas porque... Deus fortalece o senhor dia Não, após dia, viu? Deus está sempre comigo, mas a gente... Então que Deus abençoe o senhor, viu? Amém, Deus te abençoe também. Ô pastor, Fala comigo, irmã. a gente precisa ter uma conversa muito séria. Por quê, irmã? Tô dando conta não, ué. Por quê? Não, num frio desse tem que sair de casa pra vir dar aula. Isso não olha dá, essa não. blusa que eu tô aqui, irmão. Olha, é quentinha, sabia? Não, pastor, isso não dá, porque um frio desse, devia estar em casa assistindo um filme, tomando um caldo, tem que vir dar aula para mensageiras, para JCM. Não, irmã, chama ela pra sua casa pra tomar caldo com você. Ó. Não, pastor, ele me quebre. Não, mas pede uma contribuição ali, ó. Olha lá, a irmã Thelma lá, ó, cheia do dinheiro. Por que ela não te ajuda? Não, pastor, eu quero estar entregando meu ministério, então o senhor dá um jeito aí, procura outra pessoa para tá tocando aí. Não, irmã, mas a gente não tem como. A gente tá ajeitando o horário aí, um horário mais cedo por causa do frio, um dia melhor aí. A gente vê no calendário aí, dá um jeito. Não, pastor, mas e o cansaço, como é que fica? Quero descansar também. Não, irmã, para com essa narrativa triste aí, irmã. Não, tá louco? Não, vou estar entregando meu ministério. Não, irmã, isso O aí. senhor não, o senhor dá um jeito aí, vamos ver o que pode estar fazendo. Tá bom, irmã, Deus te abençoe. Deus vai dar a vitória. E, então, como a gente ia dizendo, irmãos, o frio tá difícil lá fora, né? Ué, Na moral, cansei, viu, pastor? tudo em cima ou só o teto, meu amigo? Só o chão. Por Não tô quê, aguentando mais. Pastor, pensa comigo 2 minutos. Eu acordo às 4 da manhã, vou trabalhar às 5, volto às 3, tenho que ir pra academia, tenho que buscar minha mulher. Aí, agora aí, Copa do Mundo tá aí. Terça-feira, sabe o que tem? França e Argentina. Eu podia estar lá, sossegadinho com a minha mulher em casa, Não, irmão. assistindo minha Copa, mas eu tenho que vir aqui dar aula pros embaixadores. Aí chega aquele filho do Carlinho com aquela moto, achando que é o Johnny Blaze. Eu já não aguento mais, pastor. Não, Pra irmão, mim, deu. eu sei que é difícil. Esses meninos tão difíceis, irmão. Não, pastor, agora vindo mais um biruta aí na minha família, aí, mais um integrante. E Não, eu fui acompanhar a reunião esses dias. Eu vi que tem um carioca que chegou aí, ó, tá morando comigo lá, irmão. Mas tá difícil, viu? Só quer saber de comer e conversar, irmão. não, pra mim chega esse povinho aí, tá. Jonas só ri. Não Você aguento só vê mais. Jonas rindo. É só conversa paralela. Principalmente o filho do Theo, que aquela moto também é outro. Mas, ô irmão, vamos ver se não dá pra melhorar ali. A Não gente dá, chama não. alguém Entrega pra na te mão de ajudar. Eu te ajudo lá, irmão. Não, entrega na mão de Deus, um dia dá certo.
Amém, irmão, vai dar certo. Deus vai dar a vitória. Como eu ia dizendo, irmão, o corpo ele tem que estar atuando em conjunto, né? Porque Deus é a cabeça e a igreja é o corpo. E cada parte da igreja é um membro, porque... Ô pastor, Fala comigo. preciso conversar com o senhor, pastor. Por quê, irmão? Graça e paz, pastor. Quais são as boas novas que vem por aí? Tá tudo bem com o senhor, pastor? Melhor se melhorar, vira festa, irmão. Estou precisando muito conversar com o senhor, pastor. Por É o quê, seguinte, pastor, olha, durante muito tempo eu fiquei na vice-moderança dessa igreja, sou vice-moderador, mas não está dando não, pastor. Não, irmão, mas o senhor tem feito um trabalho tão bom, Não, irmão. porque eu tento acompanhar a igreja e eu não estou tendo tempo para mim, nem para minha família. O meu trabalho está muito pesado e eu não estou tendo descanso. Não, pastor. Não, irmão, mas Olha, eu preciso- é descanso em Cristo. Pastor, mas eu preciso ter um tempo para mim, pastor. Não estou conseguindo irmão, conciliar, mas não. Esse tempo aí, a gente vê no calendário ali, a gente vai ajeitando, porque tudo dá jeito, irmão, a gente vai ter a vitória. Então, pastor, veja bem, pastor, o senhor ore por mim, mas por enquanto eu estou entregando meu cargo. Ô, irmão, a gente consegue arrumar um jeito aí, mas o jeito a gente pastor, só não dá pra morte, irmão. eu já esperei muito, pastor, eu estou cansado mesmo. Eu estou desistindo, eu estou entregando meu cargo aqui para o senhor. Fique na paz. Que Deus te abençoe, pastor. Não, irmão, o senhor se explicou aí, mas a gente pode tentar dar uma melhorada aí, irmão. A gente pode tentar continuar aí. Então, pastor, eu já tentei de tudo quanto é jeito. É difícil entregar esse cargo aqui, viu? Irmão. Não é para entregar, irmão. Fica com ele. Então, irmão, mas tá difícil. Eu não estou conseguindo conciliar, não. Só tá faltando Deus descer aqui para te falar que não é para fazer isso, irmão. Pastor, fique em paz, pastor. Eu tenho que chegar mesmo. Aqui, ó. Isso. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, pastor. Então, como eu ia dizer, irmãos, não tem sido fácil, sabe? O fardo está pesado, mas eu sei que Jesus está comigo e que não tem peso, não tem montanha que a gente não consiga passar. Pastor, boa noite. Boa noite, irmão. Como é que vai? Preciso conversar com o senhor, pastor. O que vai? Firme ou novela? Firme. Então tá. Precisamos conversar firme, pastor. Por quê? Porque as coisas estão bem difíceis no meu ministério, eu estou muito ocupado, ando muito ocupado mesmo, e não estou tendo tempo, é muita correria lá na roça, colheita, então eu não vou dar conta mais não, pastor. Não, irmão, mas... Tem irmãos mais capacitados aí no Ministério dos Homens, e eu estou entregando meu cargo, pastor. Agora, com essa época de colheita, eu sei que fica difícil, irmão, mas não dura muito não dá pra gente voltar daqui não uma tem como, semana. não tem como, pastor. Não dá pra gente conciliar um horário aí? Infelizmente não, pastor. Não é Para possível, mim, irmão. eu tenho irmãos mais capacitados, eu realmente estou entregando meu cargo. Então tá bom, irmão. Deus abençoe, Deus te abençoe, pastor. Deus te acompanhe, viu? Vai na sombra. Pastor, Chama o homem na porta. pastor, Fala comigo. pastor. Então, faz 15 dias que eu tenho orado, pedindo para Deus uma resposta, e eu quero deixar um ministério de oração. Por quê, irmã? Pastor, tá muito difícil, eu não estou aguentando, e esse negócio está acordando de madrugada, e tá vindo a escola bíblica dominical, começando o mês com Deus, a hora que o galo canta, eu já tenho que acordar. Ah, pastor, eu não quero mais. Irmã Neidinha, a gente vai dar um jeito nisso aí, irmã. E a gente está aqui para te ajudar no Ministério da Oração, e a gente está aqui toda quarta-feira, e vai dar certo, irmã. A gente vai conciliando uns afazeres ali, a gente vai se ajudando, que a gente vai conseguir dar vitória, irmã. Não, pastor, eu tenho uma bênção lá em casa, que eu preciso dar um pega nele de vez em quando, mas ele tá difícil. Não, irmã, aquele lá ele tá difícil mesmo, eu tenho acompanhado, mas você consegue, irmão. O irmão Carlinhos, ele é forte, dá um jeito. Pastor, sinto muito. Deus não me respondeu não, mas eu respondo, não quero mais nada. Não, irmã, é só não poupar da vara, irmã. Ô, Jonas, me dá um auxílio aqui, Jonas. Porque não tá fácil a vida, não. É outro que só quer saber de bicicleta também, não tem me ajudado muito não. Pastor, boa noite, pastor. Ué, irmã, o que está acontecendo? O que aconteceu lá? Não era para a senhorita estar lá
Na recepção. Tá tão cheio de ministério, esqueci tão nome. Ô, pastor, perdoa, pastor. Eu amo meu pastor. Amo de coração, pastor. Eu também amo minhas ovelhas, irmão. Só que a gente viu todo mundo aí animadinho, entregando, pastor. E resolvi a gente também vir entregar. Porque, ó, pastor, eu vou para Varginha. Da Varginha eu vou para a estação. Da estação eu vou para Chapada. Eu não tenho tempo, pastor. Eu estou sem tempo até de dormir, pastor. Não, irmã, mas como é que vai ser chegar lá sem seu boa noite? Não, pastor, tem muita gente que dá boa noite, pastor. Não, irmã. Semana abençoada que eu recebo lá, irmã. Ai, não, pastor, deixa eu pegar, pastor. Oh, Deus te abençoe, irmã. Pastor, mas ora para mim fazer sucesso aí, pastor, porque isso, pode orar, porque a partir de agora eu vou ficar bem sossegadinho assistindo televisão lá em casa. Por quê, irmã? E o pastor fica com Deus, pastor. Não vai estar me auxiliando aqui mais, não? Não, pastor. Então, pastor, aproveitando aqui a oportunidade, eu não podia deixar passar essa oportunidade, porque senão depois a coragem não vai dar. Então, eu vou estar aproveitando a oportunidade e entregando também meu cargo. Segura, mas esse carguinho aí, pastor, aqui, ó. Aperta aí a mãozinha que dá para você pegar ainda. Você não está colaborando aí, pastor. Olha só. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá difícil a luta, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó, meu jaleco. Depois você acomoda lá. Não, pode para minha coleção, né? Porque esse ano, dia do pastor, não ganhei nada, entendeu? Aí eu vou ter que estar colocando os balões do ministério lá. Bom, boa noite, igreja. Essa é uma pequena, homenagem ao pastor, mas com uma realidade muito grande, né? Na questão, hoje é o dia do pastor, né? Já está bem claro, tem muitos sinais, né? Está todo mundo vendo. E realmente é isso aí que acontece, né? O pastor, essa semana, as 2 semanas, a gente ficou pensando o que comprar para dar de presente para o pastor, que já deu, como diz o nosso pastor falso aqui, ele já tem uma coleção de caneca, ele já tem isso, já tem aquilo, né? De tanto a gente não sabia o que ia dar, né? Aí a gente conseguiu comprar o presente. Eu sei que de manhã ele ganhou uma cesta também, né, pastor? E só que o maior presente que a gente pode dar para o pastor é estar trabalhando, caminhando junto com ele, ajudando ele no ministério, orando pelo ministério dele, pela vida, né? Contribuindo com o ministério. Porque eu acho que não tem presente melhor do que esse, porque nenhum pastor é chamado, tem um ministério, tem um chamado, se prepara para estar numa igreja sozinho. Ele depende das ovelhas, né? Um pastor sem as ovelhas, ele não é pastor, né? Ele é apenas um homem chamado pelo Senhor. Sem ovelha não tem como ele pastorear. E a gente, assim como ele precisa das ovelhas, a gente também precisa do pastor, né? Então, essa foi uma pequena homenagem, uma realidade. Se todos resolverem entregar os seus cargos, dá, pastor? Não dá. Você vê que o Samuel pelejou ali, né? Ele ainda teve um pouquinho da base para escorar ali, mas ele pelejou para segurar. Não dá para segurar sozinho, né? Deus na frente, é lógico, né? Deus em tudo. Mas nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, né, eu cortei meu dedo, tem uns 2, 3 dias que eu cortei o dedo. Cada vez que eu tiro isso aqui, eu meto ele em algum lugar, machuco de novo, né? Então, a igreja é isso daí. A igreja é o corpo que precisa funcionar junto. Não tem como o corpo funcionar separado. E a gente precisa do nosso pastor, né? Quero dar os parabéns, pastor, pedir que Deus lhe abençoe. E quero pedir também agora para a irmã Preta, líder da MCM, com a Estherzinha, que quer vir entregar o presente, em nome de toda a igreja. Pedir o pastor vir aqui. A Renata, a irmã Renata. Jonas. E vou pedir para o irmão Paulo, está vindo aqui fazendo uma oração pela vida do pastor, para a gente estar... O Felipe. Cadê o Felipe? Para a gente estar encerrando, depois tem um cafezinho ali atrás, tá? Em comemoração, e todos estão convidados. Amém, igreja.
essa homenagem, pastor, foi talvez a continuidade da aula da escola bíblica de manhã, né? Porque todos nós somos cooperadores, todos nós contribuímos. E o pastor sozinho, ele não consegue fazer nada, né? Eu peço aos irmãos que, se puderem, se colocar de pé, vamos orar pela vida do nosso pastor. Se você puder, estenda a sua mão, abençoando ele, consagrando a vida dele, neste momento. Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor por este momento que o Senhor nos concede, Senhor Deus, de juntamente com esses irmãos que aqui se encontram, com toda a igreja coesa, Senhor Deus, apresentar, Senhor Deus, na Tua presença, o nosso pastor Marcelo. Nós pedimos ao Senhor que as Suas mãos poderosas estejam sobre ele, protegendo, capacitando-o para conduzir este rebanho. Somos gratos, Senhor Deus, pela sua vida, pelos seus ensinos, pelo seu ministério e também pela sua família. E pedimos ao Senhor que venha ao encontro das suas necessidades, como homem, como pai, como pastor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoá-lo, dirigi-lo conforme o Espírito Santo do Senhor assim o deseja. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Marcelo, que o Senhor colocou como teu servo aqui para dirigir, para conduzir este rebanho para o encontro com o Senhor. Neste momento, Senhor Deus, consagramos a sua vida no teu altar, Senhor Deus, diante da tua presença e da tua autoridade, Senhor Deus. Este homem que o Senhor escolheu, esse homem que o Senhor consagrou para ser o pastor, para ser o dirigente dessa igreja. Mais uma vez eu clamo, Senhor Deus, pelas suas misericórdias sobre a vida dele. Agradeço, Senhor Deus, pela sua vida, pelos teus ensinos, pelo tempo que nós temos vivido juntos, Senhor Deus, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando das alegrias, Senhor Deus, e até mesmo das tristezas, mas nós temos sabido que o Deus que é todo-poderoso tem nos levantado e tem nos ajudado, que possamos caminhar junto com o pastor. Fique conosco, Senhor Deus, abençoe mais uma vez a vida do pastor Marcelo, conceda a ele a paz, alegria, saúde, e que nós possamos caminhar juntos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, agora a gente vai estar, se servindo ali no nosso cafezinho. O pastor tem prioridade, tá? Ele é o primeiro, porque a Lúcia fez o chique. Eu também. Especial para ele, né? Então, ele é o primeiro a ser servido, né? Você não. Eu sou pastor também? Falso. Irmãos, obrigado. Irmãos, de coração, a gente quer agradecer o carinho da igreja, o carinho de cada um dos irmãos. Amém? Vamos lá.